imagino. Alguém está me escutando? Tá. Então, vocês acompanham a aula hoje por aquele PDF que eu enviei ontem no grupo, tá? Meu amorzinho pega aí, né? Tô falando que ontem eu coloquei no grupo um PDF. Então, quem está em casa deve fazer parte do grupo. Então, acompanhe a aula pelo PDF, que é de questões. E quem está aqui presencialmente acompanha por esse material impresso que eu trouxe para vocês. Fica mais fácil assim. São questões, conforme nós tínhamos ventilado semana passada, para que pudéssemos então fazer uma revisão daquilo que a gente viu ao longo desta, digamos, etapa. Quando for na próxima segunda-feira, se Deus permitir, a gente então continua com filosofia helenística. Na verdade, pessoal, nós não estamos encerrando hoje filosofia antiga. É porque já viu tanto conteúdo, tanta teoria, está na hora de fazer umas questõezinhas, né? Então, esse material eu trouxe para a gente poder, então, praticar um pouquinho, tá certo? E aí, a proporção que formos fazer questões, a gente vai dando alguma dica a mais, corrigindo uma coisinha ou outra, tá bom? Então, sem mais delongas. Pessoal, a primeira questão tem um texto, e esse texto fala o seguinte para a gente. Para que serve a filosofia? A pergunta que não quer calar, né? Para muitos a resposta é nada. Essa pergunta, na verdade, contém uma afirmação clandestina. A filosofia não serve para nada, como eu disse há pouco, né? Então, quando se diz a filosofia não serve para nada, em que conjuntura filosofia não serve para nada? Porque tudo é uma questão de referencial. Ela não serve para nada quando o mundo é utilitarista, pragmático. Aí faltou pragmático, né? Pragmático. Você pode corrigir? Quando existe uma cultura do máximo de resultados, no mínimo de tempo. E a filosofia é aquilo que se dedica e que requer o longo prazo. Portanto, o tempo longo, né? A tendência é tomar o fato como algo já predado, como algo pronto. Nada está pronto, gente. Tudo teve uma história para acontecer. Isso é uma fala de uma professora chamada Olgara Matos, com a pergunta: para que serve a filosofia, tá? Então, tomando como referência o fragmento acima, é válido afirmar. Tá aí, mas pode pegar, está impresso. Quem está aqui acompanha por ele, viu? A filosofia, letra A de avião, pessoal, de acordo com o texto, ok? A gente, ela busca a verdade em seu aspecto mais dogmático e urgente. Seria essa a opção correta? B de bola. De acordo com o texto, pessoal, a filosofia apresenta a ação em torno de uma visão dialética e racional. Letra C. A filosofia traduz a ansiedade de uma sociedade consumista e sectária. Letra D. A filosofia, está muito claro no texto, garante a segregação de um mundo elitizado e discriminatório. Letra E e última. Gente, ela institui a percepção da natureza pela visão mitológica e ilusória. E aí, pessoal, qual seria a sua resposta? A, B, C, D ou E? Vamos tirar alguma bem absurda? Nada a ver com o texto? Tirariam qual? Letra E está bem absurda. Letra E nada a ver. Você fez uma boa escolha. Letra E tem nada a ver nem com o texto, nem com a história, nem com nada. Filosofia não é mito, pessoal. Então você fez uma boa escolha, tirou a letra E. Então restam A, B, C, D. Vamos logo para certo tirar mais erradas. A letra E realmente está errada, pessoal. E aí?
Tiramos mais alguma? Tirariam qual? D? Realmente, pessoal, que o texto vai contra a letra D. Ele vai contra o utilitarismo, ele vai contra o pragmatismo, né? Muito bem, pessoal. Nem é D, nem é E. A resposta está ali, ó. Ou é A, ou é B, ou é C. O que é que vocês acham? Podemos tirar mais uma? Tem uma delas três, ó, que está muito a carinha da letra D. Tiramos a C? Então tá dada, pessoal. Ou é A ou é B. E agora? Resposta? Letra B. Letra B de bola. A resposta é B de bola, pessoal. Muito bem. Galera, o GIFES, ele oficialmente nos prepara para o Enem, né? Embora vocês queiram, medicina. Onde entrar tá bom, né? Vocês querem medicina também? Medicina? Os dois? Medicina? Pode ser, né? Talvez. Vamos, pessoal. Então, mas o Enem, essa questão número 1, ela tem uma carinha, viu, pessoal, de Enem. Ó, a gente vai trabalhar, pessoal, que a filosofia, ela é uma forma de pensamento, certo? Mentaliza. Normalmente, pessoal, eu não posso mentir para vocês, quando cai uma questão dessa natureza no Enem, ela não é uma questão taxativa, teórica, tipo assim, o que é maiêutica, o que é vontade de potência. Não há um conceito do que é filosofia. Mas tentando pisar firme no chão, sair dos achismos. Filosofia, pessoal, é uma forma de pensamento. É uma forma de pensamento que faz uma oposição ao mito. Por isso que a letra E está falsa, né, pessoal? Essa forma de pensamento, ela busca respostas, mas calcada onde? Calcada na elaboração de perguntas. Então, pessoal, a filosofia é uma forma de pensamento calcada, não é calçada, tá? Poderia ser, mas apoiada em questões. A matéria-prima da filosofia, pessoal, é formular questões. Primeiro, por isso que normalmente a gente associa filosofia a absurdo, perguntas sem sentido. Af, que chato. Eu faço uma pergunta e o professor vem com outra pergunta. Filosofia raiz é isso, pessoal. Filosofia raiz não é responder perguntas, até porque muitas vezes não sabemos nem o que você está querendo perguntar. Não sei se vocês já passaram por experiências com crianças. Crianças que às vezes perguntam as coisas e você confuso pergunta: Eu não entendi a sua pergunta, você pode perguntar de novo? E algumas crianças elas se inquietam porque no fundo nem elas sabem o que elas mesmas estão perguntando. E assim somos vocês e eu, tá? Nós temos mais idade, não somos mais crianças, pessoal. Peraí, calma. Será que não? Então, por isso que o Lacan, o grande psicanalista francês, ele vai dizer, pessoal, que há uma diferença entre demanda e necessidade. Já ouviram falar de Lacan? Lacan é um psicanalista francês. Ele fala assim, ó, todos nós somos movidos por desejos. Desejos, ó. Lacan, pessoal. Que chique, ó. Você vai entrar na faculdade, aí quando chegar lá, você meta um Lacan. Do nada, viu? No papo para poder parecer cult, viu? Mancha, eu sei que o Lacan, as pessoas, sabe Lacan? Bem, vamos lá. Segundo Lacan, pessoal, o que move o ser humano é desejo. De alguma forma, pessoal, vocês estão aqui por desejo? Sim, né? Sim, faz sentido. Lacan diz que o que move a gente, pessoal, é desejo. Não só o desejo de ganhar dinheiro, de namorar, viajar, conhecer vários países, mundo afora, de comprar um carro, uma casa, uma roupa, um iPhone, sei lá o que mais. Mas, pessoal,
Os desejos que movem a gente, pessoal, eles podem ser, tá? Necessidades ou demandas. Eu estou tentando, pessoal, sair, tá? Da questão número 1 e para 2, ok? Mas antes disso, ó, o que seria uma necessidade? Alguma coisa física, pessoal. Necessidade é um desejo que é físico. Eu quero beber água, eu vou ali, eu volto já. Ai, que vontade de ir ao banheiro. Tu me espera aqui, eu volto já. Então, ir ao banheiro é uma necessidade. Tanto que você fala, às vezes, até esse sinônimo, né? Mas comer quando tem fome também é uma necessidade. Dormir com sono, ou de preferência. Dormir não é legal, não, mas com sono é, né? Então, toda necessidade, pessoal, ela é física, ela é corpórea, tá certo? Agora, nem tudo, pessoal, que desejamos é necessidade. Algumas coisas são demandas. Gravem. Lacan diz, pessoal, que há demandas, e as demandas são psicológicas. Vocês já fizeram terapia? Que pergunta mais inconveniente, né, pessoal? É porque normalmente quem já fez parece que se abre agora uma cortina. As demandas normalmente são aqueles desejos confusos que a gente quer, mas nem sabe ao certo se quer, entendeu? Quando uma criança ela diz eu quero mais e os pais falam você não quer, eu quero, e ela faz birra. Você pega essa criança, bote no braço e diga, olha o passarinho. Algumas começam a desviar o pensamento. Por quê? Porque elas não queriam comer de novo. Já comeu 3 pratos, vai explodir, criança. Ela queria o quê? Ela queria um abraço, ela queria atenção. E a mesma coisa somos vocês e eu, pessoal. Ó, as demandas, elas nem sempre são claras. Então, eu quero medicina, eu quero me formar. Para você isso é claro? Pergunta Lacan. Porque senão, pessoal, a filosofia te chama para conversar, tá? A filosofia, pessoal, ela faz uma ruptura com o mito, né? Filosofia, pessoal, ela rompe com o mito. Porque o mito é dogmático. Ô, pessoal, qual é o item que fala de dogmático? É o B? Não, é o C? É o D? É o A, né? E a letra E fala de mito, né? Então, as letras A e E são parecidas, pessoal. Letras A e E, tá? Vamos lá. Ó, quando eu falo, pessoal, mito normalmente é dogmático. E aí, pessoal, vocês viram que o Zeus fez com a Hera? Cala a boca. Como assim? Não interessa o que ele fez. O que ele fez ou não fez, não interessa a você. Os mitos, eles são ponto, tá? Então, para a filosofia, pessoal, temos que questionar as coisas. Não é querer ser chato, né? Qual é a resposta certa, pessoal? Aqui fala de dialética, contradição. Toda vez que você vir ó, a palavra dialética, ela quer dizer contradição, pessoal. Você quer ofender alguém com elegância, chama a pessoa de dialética. Mas tu é muito dialética, né? Ó, dialética. Dialética, pessoal, contradição. Dialética é contradição. O que é dialética para Karl Marx? Contradição. O que é dialética para Hegel, para Heráclito, para Sócrates, para Platão? É contradição. Então, a filosofia, ela é contraditória, porque ela é uma forma de saber que não foca em respostas, mas em quê? Em perguntas que sejam precisas. Eu quero passar em medicina? Perguntaria a um psicólogo numa sessão terapêutica. Tá, mas o que é que eu quero com medicina? Eu quero o dinheiro, eu quero o status, eu quero salvar pessoas, vidas. O que é que eu quero? Qualquer resposta que eu der não é certo, é minha resposta. Entendeu? Aquele garoto falou que ele quer ganhar muito dinheiro como médico. Ele está certo ou está errado, pessoal? Não sei. Aquela moça falou que é uma vocação. Então ela está certa? É isso que a filosofia quer. Aonde você quer chegar com as suas demandas, ok? Bom, pessoal, então primeira questão, resposta letra B de bola, ok?
Pessoal, questão 2. Agora é sobre mito, né? Propriamente dito. Vamos lá? Questão 2. O pensamento mítico consiste em uma forma pela qual o povo explica aspectos essenciais da realidade em que vive. Normalmente é a origem do mundo, o funcionamento da natureza e dos processos naturais e as origens deste povo, bem como seus valores básicos. O mito caracteriza-se, sobretudo, pelo modo como estas explicações são dadas, ou seja, pelo tipo de discurso que constitui. Questão 2, cara. Questão 1, letra B. O próprio termo grego mito significa um tipo bastante especial de discurso. O discurso ficcional ou imaginário, sendo por vezes até mesmo sinônimo de quê? De mentira. Algumas pessoas não falam isso? Ei, macho, isso é mito ou é verdade? Vamos lá. Acerca da questão do mito enquanto narrativa, é válido afirmar que ele busca mito. Letra A, manter uma postura de neutralidade frente às questões da natureza. Mito é neutro ou não? Letra B de bola. O mito ele refuta a necessidade de compreender e expressar o conhecimento. Para o mito, conhecimento não é importante. Letra B. Letra C. O mito ele explora, pessoal, os aspectos da realidade através de uma narrativa fantástica. Letra D. O mito apresenta evidências do cotidiano que refutam o poder da imaginação. Mito refuta a imaginação. Letra E. Gente, o mito oferece elementos de argumentação apoiados no pensamento racional. Está fácil, pessoal. Tá, mas por que não é a letra E de avião? Vamos aos erros. A E está falsa. Mito não é racional. O mito ele é fantástico, né? Quando nasce a filosofia, ela é racional. A filosofia é racional. Logo, pessoal, a letra E está falsa. Perfeito. Vamos para frente. Vamos para a letra D, também está falsa. Me fala onde é que a letra D está falsa. Certo. Mas, espera aí. O mito... Não, pessoal, não é esse erro, não. Tá. É o verbo refutar. Porque o mito, na verdade, pessoal, ele apresenta, sim, essas evidências. Porque para o mito, tá tudo normal, 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 normal. Que horas são, pessoal? 18h50. Tá. Mas nessa pergunta, pessoal, não tem nada, digamos, oculto, não? Talvez. Quando você pergunta as horas a alguém, você pode estar só puxando conversa. E é uma coisa inconsciente. Não que seja uma paquera necessariamente, mas sei lá, inconscientemente, começar uma amizade, sei lá, puxar um assunto, entendeu? Então, para a filosofia, pessoal, entenda, as coisas que você fala no seu dia a dia, elas precisam ser questionadas. Então, letra D está falsa, porque ela falou refutar a imaginação. O mito ele é baseado na imaginação, na fantasia. Por isso que... Oi, filho. Sim. Porque ele é fantástico. Ele é fantástico, tá? Mas se, por exemplo, você recorre ao mito, ele quer te falar porque as coisas são como elas são, só não é racional. Então, por exemplo, você fala de vaidade. Normalmente, qual é o mito que mais fala de vaidade? Mito de... Só olha para o espelho. Só olha para o lago. Narciso. Então, se você lê Narciso, o mito de Narciso, cara, por isso que somos vaidosos, né? Vaidosos. Só que não aprofunda. Ela não aprofunda a mitologia. Ela quer mostrar uma coisa evidente, mas para a filosofia, nem tudo que é evidente faz sentido, porque não faz questionamentos. Entendeu?
Pessoal, eu vou dizer uma coisa assim, bem surreal, mas puxa para a realidade. Eu não vou estudar em casa. Aqui tem muito barulho, eu vou para o cursinho. A pessoa pode ir para o cursinho e procrastinar, sair com amigos para a cantina, sei lá, conversar, passar. Então não era o barulho o problema. Ela está confusa, a pessoa está um pouco, entendeu? E aí briga com os parentes, com os irmãozinhos mais novos. Porque realmente barulho em casa atrapalha qualquer estudo. Mas se foi para o cursinho estudar biblioteca, laboratório e saiu com colegas para poder ficar conversando e gastou um tempão, então você está confuso com os próprios sentimentos. Por isso que a filosofia, ela quer discutir essas questões, cara. Letras é quase terapia, né? Ué, pois é, mito não argumenta, ele só narra. Isso foi questão da UES. Perfeito, excelente. Mito, olha aí, amiga. Mito não argumenta, ele só narra. Perfeito. Calcada é apoiada. Apoiada. Vamos, pessoal. Vamos para o erro da B. De novo, né? O verbo refutar. O que é refutar, pessoal? É rejeitar, né? Dispensar, afastar. Então, o que é o mito? Ele quer compreender a realidade. E letra A, pessoal? Não é neutro, né? Mito não é neutro. Ei, pessoal, quem é que mais gosta dos mitos na Grécia Antiga? A nobreza aristocrática. Porque eu sou poderoso, porque eu descendo de um Deus. Quem disse isso? Cala a boca. Todo mundo sabe que ele... Então, quer dizer, o mito ele consagra interesses, privilégios aristocráticos, tá? Então, pessoal, questão 2, letra C. Questão 1, B de bola. Questão 2, C de casa. Questão 3, pessoal, vamos lá. Os filósofos de Mileto, sublinha Mileto, é uma cidade, haviam notado o dinamismo universal das coisas. Dinamismo é o quê, pessoal? Movimento, né? Que nascem, crescem e perecem, bem como do mundo, ou melhor, dos mundos submetidos ao mesmo processo. Além disso, os filósofos de Mileto haviam pensado o dinamismo como característica essencial do próprio princípio. Pessoal, sublinha princípio, por favor. Princípio é arqué, né? Sabe o que é arqué? Princípio, né? Racional. Que gera, sustenta e reabsorve todas as coisas. Entretanto, eles quem, pessoal? Os filósofos de Mileto não haviam levado adequadamente essa questão da realidade ao nível temático. E é precisamente isso que Heráclito fez. O que, pessoal? Para o Heráclito, a coisa mais importante não é buscar arqué, arqué, arqué. Para ele é o que, pessoal? O dinamismo, a mudança, tá? Ei, já falei essa palavra hoje. Já citei o Heráclito hoje, há pouco. Quando eu falei de que palavra? Na lousa. Dialética. Então, esse cara é o pai da dialética, Heráclito. Pessoal, linha 5, Heráclito, sublinha. Ele é o pai da dialética, tá? Então, segundo Heráclito, pessoal, as coisas estão sempre mudando. Segundo Heráclito, é próprio das coisas mudarem. Acho que vocês estão buscando a resposta. Será que encontraram? Segundo Heráclito, é próprio das coisas mudarem. Ele é um pré-socrático, ele é jônico, não é de Mileto, tá certo? Mas ele entende, pessoal, que mais importante do que arqué é a mudança das coisas, um choque de opostos. O que acontece todos os dias com a noite? Ela some, porque o dia destrói a noite. O sol nasceu, o que é que automaticamente acontece com a noite? Ela some. Anoiteceu, o que acontece com o dia? Pois é, só que isso é num ciclo, ó. Segundo Heráclito, existe um ciclo, existe um fluxo. A dialética acontece de forma dinâmica, né? É um fluxo.
entre os contrários. De modo que eu pergunto, pessoal, a noite vai embora, mas ela volta. Ela vai embora, mas ela volta. E o dia também. Isso, de alguma forma, é uma harmonia. Resposta. Existe uma harmonia, pessoal. A letra de dado. Ó, vamos para as erradas? Pessoal, grava. Heráclito, ele é um pré-socrático. Quem são pré-socráticos? Os primeiros filósofos, naturalistas, Tales, isso. Ó, a questão pergunta, pessoal, o que é que o Heráclito, por que é que esse cara é tão importante? Letra A. Ah, porque ele lançou, gente, o princípio matemático do ser. Tem nada a ver, pessoal, nem no texto, nem na realidade. Então, porque se é matemática, são outros pré-socráticos. Quem? Essa é fácil. Pitagóricos. Letra A está falsa. Letra A seria pitagóricos. Letra B, pessoal. Impossibilidade de mudança. É o oposto do texto. A letra B é o contrário do texto, pessoal. Porque o texto fala de mudança. Mudança. E a C, átomo como base da physis. Essa estaria perfeita se fosse os filósofos atomistas. Leucipo, Demócrito. Ou é D ou é E, pessoal. Letra D. Por que a E está errada? Porque, gente, o Heráclito ele é um pré-socrático, então ele traz uma proposta crítica, né? Vamos, pessoal. Heráclito, ele é um filósofo que acredita no devir. Ele é o filósofo do devir. A palavra devir quer dizer mudança, pessoal. Filósofo do devir. E a palavra devir quer dizer mudança. O que é devir? Mudança. Um homem não se banha no mesmo rio duas vezes. Da próxima vez, nem ele é o mesmo, nem as águas do rio são mais as mesmas. Ô, pessoal, tem um filósofo que o Enem já cobrou. Na verdade, com o Heráclito. Na mesma questão, os dois. Quem seria ele? Ele é o oposto do Heráclito. Vixe, é o Parmênides, que está na questão seguinte, tá? Pessoal, os pré-socráticos são muitos, tá? Conselho, foca em duas coisas. Duas coisas. O que são pré-socráticos e automaticamente o que eles buscam. E segundo, esses dois pré-socráticos, o Heráclito e o Parmênides. Pronto. Questão 4 é o Parmênides. Vamos lá? Enquanto os Milésios e Heráclito, que é Milésios? Os de Mileto, Tales, Naximandro, Naxímenes e Heráclito, escreveram em prosa. Parmênides foi o primeiro filósofo a expor suas ideias em verso. Seu famoso poema, do qual restam alguns fragmentos, está escrito em hexâmetros, influência provável de Xenófanes. E nele, o poeta filósofo se apresenta como o escolhido conduzido pelas filhas do sol à sua musa, que, com a permissão da justiça, lhe revela a verdade e toda a verdade. Certo. O pensamento de Parmênides, que é um eleata, baseia-se na concepção de que a verdade, letra A, pessoal, ela resulta da confiança nas narrativas mitológicas. Ele é um pré-socrático, ele é um filósofo. E aí, gente? B de bola. Ah, sofre mudanças naturais ao longo do tempo. E aí, pessoal, Heráclito, ele é um imobilista. Oh, desculpa, Parmênides, ele é um imobilista. A questão número 4 é sobre Parmênides. Parmênides de Eleia, ele é um eleata. Então, ele é o cara que acredita que nada muda, pessoal. Para Parmênides, nada muda. Ele é um imobilista. Isso, imutável, né? Então, a letra B está falsa. Letra C, advém de múltiplas experiências sensoriais. Dois erros, pessoal. Porque para ele, o Parmênides,
Arqué é o ser. Arqué é o ser, pessoal. Vou precisar aprofundar isso, ó. Palavra ser. Aí aqui tá, vamos lá. Pois é. E ele não é, né? Ele não é empirista. Para ele, você raciocina. Ó, a palavra ser, pessoal, letra C, palavra ser, ó, para ele só existe uma arqué. E essa arqué é o ser. Como é que você fala ser em grego? Onto. Daí vem a palavra ontologia, que é o estudo do ser. Como é que você fala ser em latim? Esse. Daí vem a palavra essência. Então, o que é ontologia? Estudo da essência, né? A ontologia é o estudo daquilo que faz as coisas, o que as coisas são. Cara, isso aí é um sapato ou é um tênis? Ei, pessoal, que pergunta boba, né? Mas quando alguém tá brigando, dois velhos brigando, isso aqui é um sapato, isso é burro, isso aqui é um tênis. Isso é uma briga ontológica. Quando você teima numa coisa, ele não gosta dela, não. De que ele gosta? Por que ele gosta? Por isso, por isso. Não gosta não, por isso. Quando você fala que uma coisa é real ou não, isso é uma questão ontológica. Ei, você sabe a diferença entre perfume para mulher e para homem? Eu não sei, tá? Você me passa qualquer um e eu passo no corpo. Mas quem sabe a diferença? Não, esse aqui é mais assim, esse aqui é mais assado. Isso é a questão ontológica. O que é ontologia, pessoal? É o estudo do que faz das coisas o que elas são. Isso é um pincel ou uma canetinha, pessoal? Isso é uma pergunta ontológica, tá bom? Quem é o pai da ontologia? Parmênides, questão 4. E aí, pessoal? Vamos para D? A D diz que Parmênides reflete a evidência. Já foi, não? Não, a letra D parece com a letra C. A multiplicidade dos seres. Para ele só há um ser. E aí, a última, deriva do caráter imutável do raciocínio. O pessoal, tem uma frase dele que é famosa. Lembra qual é? O ser é e não pode não ser. E o não ser não é e não pode ser. Bora resumir? O ser é e o não ser não é. Ô frase brisada, professor. Nem é, gente. Nem é. É só um esforcinho, tá? Quando ele fala que o ser é que o que é verdadeiro não muda se for verdadeiro. E o não ser não é porque o não ser, pessoal, é tudo que foi ilusório. A ilusão não existe. Vai, pessoal. Realidade, expectativa. Certo? Para ele, pessoal, existe a ilusão. Para Parmênides, questão 4, existe a ilusão. Só que ela é física. Tudo que for material, pessoal, não existe, está. Quando você fala não é porque muda, logo está. Faz sentido, pessoal. Ó, presta atenção. Se eu falar um boneco de neve, você faz na neve um boneco. Esse boneco, cedo ou tarde, vai derreter. Portanto, deixar de ser um boneco. Se ele agora é um boneco que já foi criado, não é eterno, e vai deixar de existir, é porque ele não é. Ele, por enquanto, está boneco. Vocês não são pré-vestibulandos. Porque para serem, não podem mudar. Então vocês estão. Por isso que tem muito vereador e deputado que fala assim, ó. Bem, eu que estou vereador, eu que estou deputado, eu que estou, eu que estou. Porque não é. Para ser, ó, não pode mudar. Entendeu? Ó, quando vocês se formarem em medicina, tá, e talvez soe interessante. Sou médica, sou médico. Porque aí você só vai dizer quando você morrer, né? Vai ser sempre, tá? Então, pro Parmênides, pessoal, se uma coisa for, se ela for, ela não pode mudar. Esse pessoal, é imutável. Uma pergunta idiota.
Você pode falar Deus em várias línguas. Gitten, Dieu, Dios, vai, Allah. Mas em qualquer língua que você fala Deus, qualquer língua, a tradução é. Deus é aquele que é, porque Deus não muda. Então, a ideia de Deus que um cristão tem é muito parecida com a ideia de ser para Parmênides. Tanto que Moisés diz que Deus é aquele que é. Vamos, pessoal, questão número 5. A 5 é, agora, sofistas, tá? Gorgias foi o primeiro filósofo que procurou teorizar aquilo que hoje chamaríamos de valência estética. Vale um doce. O que é valência? Bora químicos, o que é valência? Tem uma cidade. É só uma palavrinha que eu quero. Você falou a palavra. Camada. Camada. Valência, na Espanha tem Valência. Na Espanha. Valência é camada. Camada. Ponto. Né? Pois é. Ó, valência estética. Camada de beleza. Da palavra. Ó, ele é o primeiro cara a usar isso, ó. Beleza nas palavras. E a essência da poesia, que ele definiu como produção de sentimentos pungentes, sentimentos doídos, pungentes. Como a retórica, portanto, é a arte e a emoção, sentimentos, mas ao contrário da retórica, não visa interesses práticos, mas ao engano poético, apaté, em si e por si, apaté, paté. Estética apatética, e tal engano é evidentemente a pura ficção poética. Quem é o carinha da questão? Gorgias, ele é um sofista. Então ele engambela as pessoas, ele seduz com palavras, tá? Para passar o quê? Uma persuasão, um argumento. Vamos, pessoal. Tomando como referência o fragmento, é válido afirmar que Gorgias, letra A, compreende que a linguagem necessita de um fundamento estético. Letra B, entende que a dialética constitui o elemento derradeiro da linguagem. Dialética é o antônimo de retórica. Então, risca dialética, tá? Torna a letra B falsa. C. Repreende o emprego da arte, da estética na construção do discurso. Falso. É para usar beleza, é para usar estética. Disse o texto, tá? Letra D. Suspende a concepção da linguagem como algo relativista e humanista. A maior característica dos sofistas é o humanismo. Humanismo relativista, tá? Ó, pessoal, sofistas, eles são humanistas, porque o seu foco é o homem. Sofistas, eles focam no homem, eles são humanistas e são relativistas. A verdade é relativa. Não existe uma verdade, existem verdades. Ó, sofistas são relativistas. Tudo depende, depende, depende. Ô, pessoal, essa sala tá quente ou fria? Depende. Ó, eu tô com calor, mas talvez alguns estão com frio aí. Entendeu? Quem tá errado? Ninguém tá errado. É relativo, tá? Logo, eles são sensoriais, os sofistas. Viu, pessoal? Letra E. Estende à retórica uma visão estética e desprovida de finalidade prática. Cadê o erro? Quando ele fala desprovida. Ok, pessoal? Questão número 5, resposta A. Vamos correr? Questão 6. É Sócrates. A filosofia começa dizendo não às crenças e aos preconceitos. Senso comum. E, portanto, começa dizendo que não sabemos o que imaginávamos saber. Por isso, o patrono da filosofia, o grego Sócrates, afirmava que a primeira e fundamental verdade filosófica é dizer sei que nada sei. Isso é um canto de humildade. Ei, mas sabe muita física? Sei nada, cara, tu é longe. Você pode ser o cara que mais sabe física, mas assuma.
não sabe tudo. Bora, pessoal. Então, o Sócrates se tornou um divisor de águas na filosofia, propondo um pensamento baseado no quê, pessoal? Num método A, fundamentado na dialética. B, voltado para a cosmologia. Letra C, calcado na retórica sofista. D, amparado na fé dogmática. Ou apoiado em saber absoluto. E aí, pessoal? Pois é, vamos lá, a seta falsa. A letra E poderia ser, porque para ele, pessoal, existe uma verdade. Só que a pergunta é o método dele, tá? Que o método dele é baseado na dialética. O método socrático é dialética, porque é um choque de opostos. Pessoal, vocês vão se formar em medicina e vocês vão atender pessoas. Normalmente são pessoas que querem saber se estão saudáveis ou não, check-up, ou quem está doente, quer um tratamento. Então vamos lá, pessoal. Normalmente, quem é que é para saber mais, o paciente ou você? O médico, né? Boa. O médico. Então, pessoal, para o Sócrates, esse método, ele mostra duas pessoas distintas. Quem são elas? Uma que sabe mais do que a outra e outra que assume saber menos e ela quer ajuda, tá bom? Então, resposta letra A. Pessoal, dá mais duas? Questão 7 penúltima. No diálogo Górgias, Platão faz Sócrates pronunciar as seguintes palavras: creio ser eu, dos poucos atenienses, para não dizer o único, que tenta realizar a verdadeira arte política, e o único entre os contemporâneos que a pratica. A verdadeira arte política é a arte que cura a alma. Quem fala isso, pessoal? Sócrates segundo Platão, né? E a torna o mais possível virtuosa, sendo por isso a arte do filósofo. Pessoal, sublinha, por favor, a arte do filósofo. No finalzinho, tá? O que é isso aí? É a política. Para Platão, política é a arte do filósofo. Então a pergunta é, pessoal, para Platão, o que é política de verdade? Letra A realização das demandas materiais do povo. B, a prática do poder voltado ao poder e à guerra. C, é a administração de um governo de base teocrática. D, é uma atividade associada ao pensamento filosófico. Letra E, é uma aplicação de leis sem fundamentação racional. Letra D, né? Para Platão, quantos mundos existem, pessoal? Dois mundos. Qual o perfeito? O inteligível. Quem habita ele? As ideias. Qual é o outro mundo? O mundo sensível. No sensível não há ideias. O que é que existe nele? As cópias, né? Que são as coisas. Isso, cara, material. Então temos o inteligível e o sensível. Só um dos dois é de verdade, o inteligível. Então a política de verdade, ela se baseia no mundo inteligível, que só é captado por quem? Por filósofos. Por isso que a resposta é a letra. Pessoal, e para a saideira por hoje? Aristóteles, né? Nossa última aula, Aristóteles. Ele é o pai da biologia, ele é o pai da lógica. E a questão 8 é sobre a ética dele, né? A ética é uma ciência prática ou uma ciência da praxis humana. Isto é, a ética é um saber que tem por objeto a ação. Difere, portanto, da metafísica ou filosofia primeira e da física ou filosofia da natureza, que são teoréticas, ciências que não criam objetos, mas apenas os contemplam. Pessoal, ética aristotélica, letra A, concentra seu propósito
na análise ontológica do ser. Letra A é metafísica, não é ética. B, permite observar a natureza do movimento natural. A B é física. C, garante o estudo teleológico das ações humanas. Essa é a certa. O que é teleológico? Objetivos, metas. Letra D, elimina os aspectos habituais da virtude. Se o foco da ética é a virtude? É a última. Contradiz o aspecto público da felicidade. A ética é voltada à política. Isso, perfeito. Ethos é caminho, né? Pessoal, repetindo. Primeira questão, B de bola, confira se marcaram certos. Marcaram certo. A 2, C de casa. A 3, letra D. A 4, E de escola. É estudo dos objetivos, das metas. E a 5, pessoal? A de avião. 6, avião. 7, isso. E a 8, C de casa. E é isso, pessoal. Agora com vocês, George Mota. Um beijo, um abraço, pessoal. Um queijo amasso. Boa noite, gente. Quando for próxima segunda, bote aí, pessoal, ó, filosofia helenística, tá? Estoicismo, epicurismo e outras.